Esse vídeo foi patrocinado pela Escola de Animação Animation Flow Academy. Olá pessoal, eu sou a Stephanie e hoje eu quero conversar com vocês sobre cortes. Se você estuda cinema ou animação, é importante saber como fazer cortes de uma forma que eles fiquem quase imperceptíveis. Então, se você tem dúvida de como fazer cortes que funcionem, assista esse vídeo que vai ser bem esclarecedor para você. E hoje, para explicar cortes para vocês, eu vou analisar o filme Blade Runner. E não esquece de se inscrever aqui no canal, que eu tô sempre trazendo mais informações sobre cinema e animação. Então vamos pro conteúdo? Na vida real, não existe cortes. Não existe um zoom automático que de repente a gente consegue enxergar alguma coisa que estava lá longe. Pra gente ver um objeto que está longe, a gente tem que se aproximar dele. Se o cinema representasse a continuidade da mesma forma que ela é na vida real, todos os filmes teriam um único plano sequência enorme. Você já assistiu Birdman? Esse filme dá a sensação de que ele foi filmado inteirinha num plano só, sem corte nenhum. A câmera tá sempre acompanhando os personagens onde quer que eles estejam. Repara nesse trecho do filme. A câmera vai acompanhando o personagem sem corte algum, como se a gente estivesse ali do lado, sem perder absolutamente nada do que acontece com ele. Mas a grande maioria dos filmes usa cortes. Quando acontece um corte, na maioria das vezes, tudo que a gente está vendo na tela muda bruscamente, como se de repente a gente se teletransportasse para outra parte do ambiente em milésimos de segundos. Olha nesse shot de Blade Runner. Em um shot temos o Deckard num fundo todo amarelo com os equipamentos em cima da mesa. Quando acontece um corte, tudo aquilo que a gente estava vendo desaparece. A gente vê então a Rachel num fundo bem mais azulado. Então tudo que estava na tela sumiu e a gente vê agora novos elementos que antes a gente não conseguia enxergar. Você entende então que corte é uma coisa que é impossível de acontecer na vida real? Mas se o corte é uma coisa tão antinatural assim, como é que uma mudança tão brusca e seca não confunde o espectador? É disso que a gente vai conversar aqui hoje. Existem algumas regrinhas que ajudam o espectador a não se desligar da história toda vez que acontece um corte. Primeiro eu vou te mostrar um esqueminha de 3 etapas, que vai te ajudar muito a entender como os cortes bem-sucedidos acontecem. Então vamos lá! A primeira etapa é saber aonde está a atenção do espectador no primeiro shot, antes de acontecer o corte. É importante você saber que apenas uma pequena parte da tela vai ser notada pelo espectador. Para vocês terem uma noção, a gente só consegue manter ativa na nossa cabeça de 3 a 4 objetos por shot. Todos os outros elementos são rapidamente esquecidos. Você já viu na internet aqueles erros de continuidade que às vezes acontecem em alguns filmes? Do tipo um objeto mudar de lugar de um shot para outro, ou a cor da camiseta de algum personagem mudar de um shot para outro? Mas, se esse objeto não era o foco de atenção das pessoas que estavam assistindo, quase ninguém vai perceber. Olha essa sequência de Star Wars 5. Percebeu o erro de continuidade? O Han Solo, rapidinho, troca de roupa entre os shots e a gente nem percebe. Esse erro depois foi corrigido nas versões remasterizadas. Então, a primeira etapa é exatamente sobre isso, saber quais são os objetos que estão ativos na cabeça do espectador. Essa etapa é super importante. Em outro vídeo eu falo quais são os elementos que chamam a atenção do espectador. Eu vou deixar o link aqui para você. É muito importante conhecer todos esses elementos, mas hoje eu vou focar em um só, que são rostos. Como a gente já viu, nós temos uma tendência fortíssima de olhar para rostos. Nesse shot que eu vou mostrar para vocês, a gente vê o personagem Brian. Ele é quase o único elemento em cena, porque o fundo tá todo escuro e borrado, a gente só consegue ver, além dele, uma fumaça. Além disso, tem uma backlight que destaca ele do fundo, ou seja, uma luz que faz tipo o contorno dele. Além disso, o personagem vira o rosto e mostra os 2 olhos pra gente. E a gente já sabe que um personagem mostrando os 2 olhos chama muito mais atenção do que um rosto de perfil mostrando um olho só. É possível dizer, então, que o foco das pessoas estava no rosto do Brian. Mas só para confirmar, eu vou mostrar a mesma cena, só que agora com o olhar de algumas pessoas que estavam assistindo essa sequência. Lembrando que cada bolinha que vai aparecer nessa cena é o olhar de uma pessoa que foi registrado pelo Eye Tracker. Pronto, confirmado. O rosto de Brian é onde estava a atenção das pessoas. Ok, então a gente já sabe onde está a atenção do espectador no primeiro shot. Primeira etapa concluída.
Vamos para a segunda. A segunda é criar uma expectativa antes do corte. A gente precisa dar pistas para o espectador do que vai aparecer no próximo shot, criando tipo uma expectativa, uma curiosidade. Pode ser um som fora da tela, alguém apontando para alguma coisa que não está aparecendo na tela, alguém conversando com outra pessoa. Essas pistas incentivam o espectador a mudar sua atenção para os elementos que ainda não estão aparecendo na tela. Voltando para a cena do Brian. Ele se vira para a direita da tela, mantendo seu olhar fixo em algo que a gente não consegue ver. Além disso, após um tempo, ele começa a conversar com alguém que a gente não sabe quem é. O olhar e a fala dele criam uma expectativa e uma curiosidade na gente do tipo, com quem que ele tá falando? Agora a gente não quer mais olhar pro Brian, a gente quer olhar para quem que ele tá conversando. Legal, então foi criada uma expectativa e a gente já quer saber com quem que ele tá falando. Vamos para a terceira etapa. A terceira etapa é atender as expectativas criadas pelo primeiro shot. Ou seja, o segundo shot após o corte tem que mostrar o que a gente estava curioso para saber no primeiro shot. Então, voltando à cena do Brian. No primeiro shot, a gente ficou curioso para saber com quem que ele está falando. Então, depois do corte, é preciso mostrar quem é essa pessoa que ele está conversando. No próximo shot, então, vemos Deckard e nossas expectativas foram saciadas. Essas três etapas ajudam muito a minimizar a estranheza causada pelo corte. Veja como todas as pessoas que estavam vendo a sequência conseguem facilmente transitar entre os rostos deles. Entenderam as três etapas? Então vamos aprofundar mais um pouquinho. Então a gente viu que os cortes não existem na vida real, certo? Mas os cortes tentam ao máximo simular a vida real. Como assim? Nesse caso que eu acabei de mostrar, a câmera simula um espectador invisível que primeiro está olhando para o Brian e depois vira o rosto para olhar para o Deckard. Então o corte simula algo que é muito natural pra gente, que é virar a cabeça para onde está a nossa atenção. Observe as cenas que seguem. Consegue imaginar que é como se estivéssemos virando o rosto para cada um de cada vez? Por isso a gente está sempre ouvindo que é bom evitar a quebra de eixo, porque a quebra de eixo jamais aconteceria na vida real. Eu sei que muita gente tem dúvidas sobre quebra de eixo. Eu mesmo demorei um tempo para conseguir entender. Então eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mostrando casos em que teve a quebra de eixo e que não teve a quebra de eixo. Mas, por agora, eu quero que vocês entendam que a partir do momento que a gente já sabe qual é o posicionamento dos personagens em cena, esse posicionamento precisa ser mantido na tela. Vocês vão entender melhor com esses exemplos que eu vou dar. Vamos lá! Vamos começar com um diálogo entre duas pessoas, que é um caso um pouco mais fácil de resolver. Então olha essa cena do início do filme Blade Runner. Inicialmente já é apresentado pra gente um shot que aparece os dois personagens que vão conversar. Esse shot já nos dá a disposição entre os personagens, ou seja, o personagem de camiseta clara tá à esquerda e o personagem de terno tá à direita. As cenas que seguem mostram um personagem de cada vez, mas note que o personagem de camiseta clara tá sempre à esquerda, olhando para a direita, e o de terno tá sempre à direita, olhando para a esquerda, obedecendo o posicionamento que já foi estabelecido pra gente no primeiro shot que mostrava os dois personagens. Percebe que a câmera é como se fosse de novo um personagem invisível que tá virando o rosto para um e para o outro cada vez que eles falam? Só que ao invés da câmera girar e mostrar cada um, tem um corte, passando de um para o outro. Tá vendo que simula a vida real? Mas isso não significa que a câmera tem que ficar parada virando de um lado para o outro. Não, o que importa é que sempre o elemento da esquerda esteja olhando para a direita e sempre o elemento da direita esteja olhando para a esquerda. Então pensa, se você tá na vida real observando duas pessoas conversar e aí de repente você pisca o olho e quando você abre, os personagens mudaram de lugar. Não é esquisito? Isso nunca vai acontecer. E é por isso que não pode quebrar o eixo, porque a quebra de eixo vai trocar os personagens de lugar. Agora eu quero analisar com vocês outra cena do filme. E agora não envolve dois elementos, mas três. A sequência começa com uma coruja atravessando a sala. Então ela sai de um pedestal que está à esquerda, atravessa a sala e para no pedestal que está à direita. Se a gente estivesse na vida real observando essa coruja, a gente faria uma rotação com o rosto da esquerda para a direita. Então a gente sempre enxergaria a coruja saindo da esquerda e indo para a direita, concorda? De novo, nessa cena, ao invés de mostrar a câmera virando, mostrou cortes. Mas é importante que em cada corte, a coruja sempre esteja saindo da esquerda e indo para a direita, para manter essa realidade. Agora, lembra das três etapas? Então vamos lá!
Na primeira cena, a coruja sai do pedestal e sai de câmera. E isso cria uma expectativa na gente de pra onde a coruja foi. O segundo shot responde essa pergunta. A coruja aparece, atravessa e de novo sai da câmera. E aí a gente pergunta de novo pra onde ela foi. E o terceiro corte mostra pra onde ela foi. Reparem que no segundo shot é mostrado o Deckard acompanhando a coruja com o rosto. Nesse momento a gente já entende que a coruja está à direita dele. Agora vamos para o momento em que a Rachel entra na sala. Eu quero que você repare que nunca é mostrado os três personagens juntos, ou seja, a Rachel, o Deckard e a coruja. Diferente da cena anterior que eu mostrei pra vocês, que mostrava primeiro os dois personagens num shot só. Então, a relação espacial nessa sequência é estabelecida apenas pelos olhares e viradas de cabeça. De novo, eu quero que você imagine que a câmera é uma terceira pessoa invisível que tá virando o rosto pros personagens. Do you like our owl? It's artificial? Of course it is. Então vamos lá. A Rachel aparece e está olhando para a direita da tela. Então ela faz a pergunta: você gostou da nossa coruja? Daí vem na nossa cabeça, com quem que ela tá falando e para onde que ela tá olhando? Lembra da segunda etapa? A resposta, ou seja, a terceira etapa, acontece no shot seguinte, quando aparece o Deckard. Do you like our owl? Inicialmente ele estava olhando para a direita, que era para a coruja, lembra? Mas quando ouve a Rachel, ele vira seu rosto para a esquerda da tela. Daí já fica claro que a Rachel está à esquerda de Deckard. Como ela perguntou da coruja, ele se vira de novo para a direita para olhar para a coruja. E olha que interessante, o plano seguinte mostra a coruja virando o rosto para a esquerda, ou seja, olhando para Deckard. Então fica muito claro que a sequência é Rachel à esquerda, Deckard no meio e coruja à direita. Agora, os shots que seguem estão sempre respeitando essa relação espacial que a gente aprendeu com os olhares. Daí fica fácil de acompanhar. I'm Rachel. Deckard. É claro que a gente não fica analisando cada corte quando tá assistindo o filme, né? Mas como simula uma coisa que é natural pra gente, fica fácil de acompanhar o filme. Continuando a análise da sequência. A Rachel então começa a andar, e nesse momento, como a gente viu, a atenção está no rosto dela. Após o corte, o rosto do Deckard aparece exatamente onde estava o rosto da Rachel. Of course it is. Must be expensive. Ou seja, os espectadores nem precisaram mover o olhar deles da tela para no próximo shot olhar para o Deckard. Estudos mostram que esse é o tipo de corte mais difícil de ser detectado. Foi feita uma pesquisa em que botaram algumas pessoas para assistir uma sequência de um filme e pediram para elas contarem quantos cortes tinha na sequência. A grande maioria falhou em detectar esse tipo de corte, quando o espectador não precisa nem mudar o olhar de posição. De novo, agora eu vou mostrar essa sequência com os olhares dos espectadores, para vocês verem como os cortes foram bem sucedidos e as pessoas estavam sempre olhando para o elemento certo da tela, ou seja, para Rachel, para o Deckard e para a coruja. Do you like our owl? It's artificial? Of course it is. Must be expensive. Very. Toda vez que o personagem se locomover pela cena e mudar a posição espacial entre eles, a gente precisa mostrar isso para o espectador. Nessa sequência que eu vou mostrar agora, a Rachel vai mudar de lugar e tem um shot que mostra essa mudança. Fica claro agora que a Rachel não está mais à esquerda, mas sim à direita de Deckard. Agora, os shots que seguem respeitam essa nova relação entre eles, sempre a Rachel à direita e o Deckard à esquerda. May I ask you a personal question? Sure. Vai ter mais uma pequena mudança de posição entre eles de novo. No primeiro shot, o Deckard vai começar a se sentar. E após o corte, os olhos da Rachel estão exatamente onde estava o rosto do Deckard. O que a gente já viu que é uma ótima maneira de fazer um corte. A gente só viu o Deckard começar a sentar, a gente não viu ele terminando de sentar. Mas a gente sabe que ele sentou, porque a Rachel acompanha o movimento dele com os olhos. E agora tem a nova disposição entre eles. O Deckard à esquerda e para baixo e a Rachel à direita e para cima. Conseguiram entender o raciocínio? Se vocês ficaram com qualquer tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.